Neste episódio, a Lígia provoca o caos e a revolta numa sala cheia de astrónomos, eu meto o dedo na boca e o computador do Gonçalo morre 2 vezes durante a gravação. Está lançada a nau espacial. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de quando nos estejam a ver. Sejam bem-vindos à Nau Espacial, ao episódio 47. Hoje convosco eu sou o Miguel. Eu sou o Gonçalo. E eu sou a Lígia. E pronto, temos aqui uma baixa. O Tiago não pôde por motivos de voo não espacial, mas sim aeronáutico. Claramente o irmão pior da aeroespacial. Bom, vamos começar então aqui com um tema da Lígia, hoje. Vamos já diretos para a ação. Um tema de ciência planetária, pelo que sei. Lígia, queres-nos falar de um sistema solar, noutra estrela, portanto um sistema estelar, acho que é assim que se diz, que está um bocadinho ao contrário do nosso, é isso? Exato, saiu há cerca de uma semana um artigo na Science, e quando um artigo de astronomia entra numa revista como a Science ou como a Nature, geralmente é um tipo de artigo que vai mudar qualquer paradigma ou preconceito que nós tenhamos sobre a física do espaço. E, portanto, o que é desta vez? Um grupo muito gigante de cientistas, mas com o autor principal em Warwick, no UK, encontraram um sistema chamado LHS 1903, que é um sistema de 4 planetas que orbitam à volta de uma anã vermelha. Portanto, uma anã vermelha é uma estrela muito mais pequena que o Sol e muito mais fria. E, como diz o nome, vermelho é porque o tipo de luz que emite mais é uma luz vermelha, enquanto que o nosso Sol seria amarelo. Pronto. Ou visível, mas nós vemos mais o amarelo. E então, um contexto aqui rápido. Porque é que este sistema foi muito interessante? Porque conseguiu-se entender, ao termos uma ideia melhor sobre o que é que está a passar com o raio ou o vale dos raios que acontece nos exoplanetas. Desconstruindo isto, nós sabemos que há 2 populações principais de exoplanetas quando observamos exoplanetas, que são planetas rochosos, mas muito maiores que a Terra, portanto chamados superterras, ou mini-Neptunos, que são planetas como Neptuno, mas como o nome indica, mais pequenos que Neptuno. Ou seja, planetas que poderão ser terrestres, mas com um grande envelope gasoso. Mas existe um vale vazio de tamanhos de raios entre estes 2 subpopulações de exoplanetas. E nós chamamos a isso o vale vazio dos raios, em que não existem planetas entre 1.6 e 2.0 terras. Portanto, 1.6 vezes a Terra, o raio da Terra, e 2 vezes o raio da Terra. E, portanto, a grande pergunta é: este vale, este vazio, é causado por uma perda atmosférica, que pode acontecer depois da formação do planeta, ou será que é algo como o planeta, por exemplo, pode ter formado já depois do gás desaparecer naquele sistema? Ou seja, trocando aqui com uma analogia, vamos pensar na calvície dos homens. A questão aqui é: a calvície Adequado. é causada pelo stress? Portanto, a perda da atmosfera na cabeça é causada pelo stress ou é adquirida geneticamente do avô? Portanto, é aqui a questão do planeta, Eu destes penso que esta planetas. conversa me está a estressar, é só o que eu tenho a Mesmo. dizer. Eu usei este termo porque sei que os meus Pública colegas ahm, São o quê? são São o homens. quê? São Acaba lá essa homens. frase. Pronto. Continua, estás perdoada. Mas pronto, aqui existem então estas 2 hipóteses principais para tentarmos explicar esta perda de planetas que estão entre estas 2 subpopulações, ou esta falta de planetas que não encontramos entre estas 2 subpopulações. E não, então, voltando a este sistema LHS, é um sistema perfeito para se estudar isto, porque tem 4 planetas, como eu disse, mas a ordem desses planetas é muito anómala. Portanto, eles primeiro têm um planeta como a Terra, depois tem algum planeta gigante gasoso como Júpiter, outro planeta gigante gasoso como Júpiter logo a seguir, e depois tem outro planeta como a Terra. Então aqui a questão é: esse planeta que está depois dos 2 Júpiteres, que parece como a Terra, e portanto uma maneira invertida do nosso sistema solar, em que temos primeiro os planetas terrestres e depois os gasosos, não é? Será que era um planeta que iria formar como Neptuno ou Urano, que estão de facto após Júpiter e Saturno no nosso sistema, mas ficaram calvos e, portanto, não conseguiu chegar a Neptuno? Terá sido uma situação dessas? E se sim, porquê?
terá sido porque perdeu a atmosfera depois de ter-se formado devido à radiação da estrela, por exemplo. A estrela é muito radioativa, estas anãs vermelhas. Ou terá sido porque no momento em que se formou já estavam os gases todos esgotados naquela zona do sistema. Porquê? Porque os gasosos gigantes poderão já ter capturado todos os gases. Portanto, estas são as duas questões. E os autores conseguiram aplicar modelos e fazer algumas simulações e chegaram à conclusão que estão 94% convencidos que a formação ocorreu após a formação dos outros 3 planetas. Ou seja, aplicando com todos os dados que eles tinham este modelo, estão convencidos que primeiro se formou o terrestre, depois formaram-se os gasosos, ou poderão até ter-se formado ao mesmo tempo, mas quando os gasosos gigantes se formaram, roubaram todos os gases daquela zona do disco daquele sistema solar, e então depois, quando o planeta terrestre, que podia se ter transformado em Neptuno, se formou, já não havia gás para lhe dar cabelo, ou lhe dar atmosfera, que isso seguindo a analogia. Dá-lhe gás. Para lhe dar Gás, gás, exato. sim. E portanto, Ok. isto acaba por ser um exemplo, um laboratório vivo que temos para estudar porque é que temos este problema populacional dos exoplanetas, o que é que está a acontecer a quando da formação destes planetas, que faz com que haja uma tendência a não existir esse planeta intermédio entre a superterra e o subneptuno, e que paradigma é que nós agora temos que mudar quando pensamos num sistema solar? Será que temos que parar de pensar em sistemas solares que são desenhados com planetas terrestres internos e planetas gasosos externos? Porque agora temos um planeta terrestre que passou essa linha, não é? E portanto, aqui a conclusão, olhando aqui para trás dos bastidores, porque nós falamos há o artigo publicado e depois há as conversas que nós astrónomos temos nas salas a falar dos artigos. Ontem coloquei a questão aos meus colegas numa sala bastante diversa em questões de astrónomos que têm diferentes backgrounds e diferentes interesses, e não houve um que concordasse com o outro sobre o que é que Caso para estará dizer, aqui a onde há 2 passar. astrónomos, há 3 opiniões, não é? Exatamente, ou 4 ou 5. Ou então, confusão total. O que eu vi em algum deles foi algum stress até e alguma revolta de eu estar a fazer a pergunta de uma maneira de dizerem eu não percebo nada de formação de planetas. Houve um até que me disse eu não percebo nada do sistema solar. E portanto, tirando o facto de vives no planeta solar, mas ok. No sistema solar, mas ok. Portanto, isto aqui está a causar alguma confusão, está a causar algum excitement, algum entusiasmo num subtipo de astrónomos que acha que estas coisas são curiosas mesmo que nós não saibamos explicá-las. Depois há outro subtipo de astrónomos que está a ficar só muito nervoso com isto. Mas isto tudo é indicativo que realmente há aqui um paradigma que vai mudar. Porque Uma no profissão momento em que nós estressante, fogo. é sempre os nervos à flor da pele. Quando Nós, sai que um no artigo episódio novo. passado tivemos uma astrónoma que estávamos a falar sobre o trabalho de campo dela, se era olhar pelo telescópio, que até parece uma vida relativamente pacífica, e depois vêm pessoas com uma Lígia importuná-los com questões existenciais. Quer dizer, Uma isto sala assim não inteira a pode ter um ser. meltdown. Estavam todos a ter um meltdown, estavam mesmo. E pronto, eu acho que isto é muito indicativo que o paradigma vai mesmo mudar, porque quando estamos numa sala com estes astrónomos todos, de uma universidade de topo, e isto deve estar a acontecer nas outras todas também, que não sabem explicar o que está escrito num artigo da Science, é porque qualquer pré-definição que nós tenhamos vai ter que ser reescrita. Ok. Eu tenho uma questão sobre o Vale dos Raios. Não foi assim que tu lhe Sim. chamaste? Radios Valley. Pronto, exatamente. Que basicamente disseste que geralmente os planetas não excedem ali 2 vezes o raio da Terra, certo? E depois só há ali um vale e depois só mais para a frente. E falaste na questão de que uma das possibilidades seria porque perdem a camada atmosférica. Mas e planetas puramente rochosos? Não podemos ter muito maiores do que 2, 3 vezes a Terra? Isso não é algo que não se vê? Sim, é Dando-te algo aqui se que calhar tempo a pensar e para Sim. também o que é que eu teorizo, vá. Portanto, a dedo para cima, a medir o vento.
vamos lá ver, de onde é que vêm os planetas? Vêm de nebulosas planetárias, ou lá como é que se chama, não é? Portanto, que há uma supernova, a estrela liberta poeiras e etc. E isso depois volta a condensar em planetas. Obviamente que uma estrela não produz assim tanto carbono e metais e etc. para formar um núcleo rochoso. Esses materiais são limitados. Portanto, eu percebo que vindo de apenas uma supernova é muito difícil ter tanto material assim para fazer planetas rochosos muito grandes. Mas então não é de facto comum encontrar uma super Terra com 3, 4 vezes o raio da Terra? Não é comum e até há muitas teorias porquê. Há uma teoria que diz que os planetas rochosos se formam de uma maneira diferente dos gasosos. Um é pela Peeble Accretion, por exemplo, e o outro é com. Pronto, tem a ver com as poeiras e com o rácio dos gases com as poeiras. Depois há também uma certa ideia de que uma parte dos discos planetários vai estar mais rica em gases e poeiras, que é a parte mais exterior, e a parte mais próxima da estrela vai estar mais rica em calhau. Pronto. Que essa será a Colocando. teoria que agora está a ser de certa forma contestada, não é? Exato, mas até olhámos para o nosso sistema solar, e era isso que eu estava um bocado ontem a questionar aos meus colegas, e eles não estavam a gostar muito. Se olharmos para o nosso sistema solar, nós temos luas que são terrestres à volta de planetas gasosos nessa parte externa, portanto, tem que haver calhau nessa parte. Nós temos a cintura de Kuiper, que chama a Babette. Está numa reunião lá em cima. Pronto, ok. Nós temos a cintura de Kuiper, que está cheia de pedra, não é? De rocha, de material rochoso, na parte mais exterior de todas do nosso sistema solar. E, portanto, tem que haver aqui, há aqui uma falta de consenso, porque nós não entendemos o nosso próprio sistema solar. E, portanto, eu acho que Pois. os exoplanetas têm sido espetaculares porque têm-nos feito olhar para o nosso sistema solar e redefinir tudo o que achamos que se passou no passado. E depois, outra coisa que eu achei interessante é que neste artigo os autores podiam também simplesmente ter questionado que os planetas gasosos podem se ter realmente formados todos na parte mais externa, mas podiam ter migrado, por exemplo, e migrado para o meio, que é o que acham que aconteceu com o nosso sistema solar. E eu não vi muito essa explicação, portanto eu acho que perdi-me ali nos detalhes porque é que isso não seria possível, que eu estou muito longe de ser expert na formação de planetas, como é óbvio. Como é óbvio, porque sabem o meu background, não haveria nada aqui mais que podia tornar isto óbvio, mas ou então, óbvio, pela forma como eu estou a explicar, que é muito má. Mas isto tudo para dizer que eu adoro estes papers, estes artigos, porque fazem-nos olhar para o nosso próprio sistema solar com outros olhos e com outras questões. Se repararem, até no ensino secundário e no ensino básico, não sei, mas no secundário, deixou-se de ensinar a teoria da formação do sistema solar, porque estava muito obsoleta, todas aquelas teorias das nebulosas e tudo mais, não se adequou ao nosso sistema. Não são sequer já consideradas possíveis ou plausíveis, mas explicar realmente todos estes modelos seria muito difícil Sim, naquele sim. nível de formação. Mas é importante que os alunos no secundário, por exemplo, tenham bem patente que isto é uma questão aberta e que se calhar, se estão interessados em saber mais, deviam seguir uma profissão que possa explicá-la. Já falámos sobre isto na primeira temporada, se não me engano, ou na segunda, que eu e o Tiago acho que tivemos uma conversa sobre isso e ficámos surpresos. Acho que muitas vezes no secundário assumimos que, ok, pelo menos o que estamos a aprender aqui é fixo, é provado, aquelas coisas tipo, sei lá, ninguém vai encontrar nada que ponha isto em causa, tipo, sei lá, Big Bang, evolução das espécies, ok, acho que estamos mais ou menos bem situados e eu pelo menos não me lembro de ter sido uma coisa mencionada, tipo, não sabemos, mas é capaz de ser isto. E pronto, passado um pouco mais de 10 anos, já estou um bocado velho, passado um pouco mais de 10 anos, o programa tem de ser revisto, portanto, acho que é interessante, mesmo que as coisas que se calhar são muito fundamentais, isto é nem é astrofísica, não é? Isto é 101 beabá de começar a entrar por essa área e já está obsoleto, é interessante. E também acho que é importante também passar a mensagem de que é preciso ter espírito crítico, até mesmo em níveis muito básicos e muito formativos, que as coisas estão sempre, e faz parte da ciência, não é? As coisas estão lá para serem testadas e postas em causa, como por exemplo o facto da Terra ser redonda. Eu acho que toda a gente tem de mais ou menos pôr essas noções, esses preconceitos em causa. Nunca sabemos o que é que vamos encontrar.
Continuando Eu no diria, tópico da. eu diria que se houvesse um vídeo que mostrasse, que tivesse sido gravado no início do sistema solar e que se mostrasse o início do sistema solar, nós podíamos simplesmente acreditar no vídeo. E por isso é que acreditar que a Terra é redonda é fácil, porque podemos só ver a foto. Mas. Isso é porque mas... as lentes das câmaras são redondas. Alguma vez pensaste nisso? Bem, isso explicava porque é que nós também somos um bocado redondos depois do Natal, quando tiramos as fotos. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Mas a questão da educação realmente é pertinente porque, obviamente, que nunca ninguém nos vai preparar e nunca ninguém pode prever que vai haver uma nova teoria da relatividade, não é? Isso é daquelas coisas que acontecem a cada 500 anos, que questionam toda a nossa base. Agora, estar de facto a ensinar uma coisa onde não há consenso científico, e se calhar até havia algum consenso na altura da formação do sistema solar, ok, e entretanto esse consenso foi ser erudindo. Mas tem que se ter realmente algum decoro e algum cuidado e pronto. As razões aqui podem ser várias, não, isto é nau espacial, não é educação especial ou uma coisa assim, portanto não queremos agora transformar isto numa coisa sobre educação, mas obviamente que os programas serem revistos, no caso de Portugal, de 4 em 4 anos ou coisas desse género, em 4 anos acontece muita coisa, portanto também temos que dar aqui um bocadinho, compreender esta parte de porque é que às vezes há um lag, um atraso muito grande na atualização destes programas. Mas pronto, depois acontece aquilo que aconteceu ao Gonçalo e ao Tiago, de realmente chegarem à faculdade e o que eu aprendi era de tudo balelas, então, teorias da conspiração. Sim, não, eu acho que, como é óbvio também, os programas têm que esperar um bocadinho para as ideias novas se cimentarem e atingirem um grau de aceitação que seja superior a um certo nível para poderem realmente começarem a ser passadas para os estudantes, não é? Mas eu acho que o que me incomoda um bocadinho ainda é a maneira, com muitas certezas, com que as coisas são às vezes explicadas. O próprio livro, não os professores não estou aqui a colocar em causa, Sim, mas sim, sim, se sim. calhar os livros podiam ter a explicação destas teorias de uma maneira um bocado mais aberta, a dizer não sabemos, e teoria 1 ou teoria 2 e teoria 3. Uhum. Isso já acontece com outras Sim, sim, matérias. lembro-me que sim também. Já acontecia com outras Por matérias, exemplo, pronto. até eu lembro-me bem no manual do terceiro ciclo de Fisicoquímica, em que se falava da origem do universo, que é tipo, ok, há o Big Bang, mas será que é um Big Crunch? Será que é Big Bang? Será que é estático? Será que é isto? Será que é Exato. aquilo? Pronto, e aí Sim, sim. sempre deixava as coisas um bocadinho no ar, ou seja, nós temos quase a certeza que isto, como está a expandir, partiu de um ponto, no entanto, não se sabe mais do que isso e existem teorias. Exato, e explicar porquê, qual é aquele indício, aquele dado que dá a indicação que pode ser isso. Isto vai fazer com que o estudante também possa ter espírito crítico de pensar, mas não sei se isso me faz muito sentido, porque pode também acontecer de outra Uhum. maneira, não é? E é esse espírito crítico que vale ouro. Não é Exatamente. termos uma pessoa a achar que o sistema solar se formou de uma maneira X ou Y, é termos uma pessoa a achar que pode pensar criticamente sobre o assunto e interessar-se de uma maneira que se calhar possa mudar o paradigma um dia, mais tarde. Bom, depois de termos sido vilmente vilipendiados, eu e o Gonçalo, com analogias capilares duvidosas, acho que está na altura de passarmos para outro tema. Reforço aos ouvintes que mantenham este espírito crítico para podermos continuar a questionar aqui as teorias da formação de sistemas solares. Gonçalo, tem-se falado muito ultimamente sobre novas constelações de satélites, empresas e pessoas. Até o Sam Altman veio dizer que quer investir no espaço também. Sam Altman, que é o o CEO da OpenAI, porque tem-se falado muito de data centers no espaço, que é um tema que nós não temos evitado abordar, mas simplesmente ainda não tem calhado. Portanto, acho que chegou a altura. Vamos lá falar sobre centros de dados no espaço, não é? Em órbita. Ora bem, estando em consultoria, que basicamente é uma forma de dizer que um cliente pode vir com qualquer problema ou qualquer ideia e nós tentamos fazer funcionar, geralmente estamos expostos às vezes a ouvir coisas assim um bocadinho, não dos clientes, claro que eles são sempre ótimos, mas de, sei lá, pessoas nas redes sociais ou malta que se cruza com ideias assim bastante, como é que eu ia dizer? Estapafúrdias, vá.
E é todo um espectro, portanto temos o espectro desde coisas que nem vale a pena conversar, que é só parvoíce, até coisas que, tudo bem, se calhar serão possíveis no futuro, são ideias interessantes, mas ainda não estamos lá. Então, por exemplo, num lado do espectro temos publicidade no espaço, tipo usar satélites Uhum. para passar mensagens publicitárias ou marketing ou o que quer que seja. É estúpido, não é? Ou então, lembro-me que quando foi. Quando estávamos assim, em 2022 no pico dos NFTs e criptomoedas e tudo mais, que havia gente que queria usar o espaço para blockchain por causa de segurança e soberania e descentralização e tudo mais. Ok, para isso também. Nunca mais, devo dizer, eu acho que desde 2023 nunca mais ouvi falar de blockchain. Se calhar estou muito por fora, mas acho que é Sim. uma coisa que completamente, não digo que morreu, mas deve ter passado para a esfera das pessoas que percebem disso. Exato. E pronto, isto vem em ondas e qualquer coisa de novo e de excitante e de entusiasmante que apareça, tenta-se ligar ao espaço, porque o espaço, por um lado, há gente que está formatada e só pensa no espaço, 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 e por outro lado, há gente que não está no meio espacial, mas que o espaço também é uma coisa interessante, uma coisa de hype, uma coisa de excitação. E então pomos duas buzzwords juntas e temos um novo conceito, tipo Uma nova Forex no startup. espaço. Exato, Forex no espaço. Ou, sei lá, Bitcoin no espaço. O que quer que seja. No outro lado do espectro, como eu estava a dizer, coisas um bocadinho mais. eh, sim, mais possíveis, mas que ainda não estamos lá. Por exemplo, a Space-Based Solar Power, que são aquelas tecnologias em que o conceito é, uma vez que a radiação solar, antes de chegar ao Sol, antes de chegar aos painéis solares, tem muitas perdas por causa da atmosfera, por causa das nuvens, por causa disto e daquilo. A ideia é capturar. Há vários conceitos, mas, por exemplo, capturar em órbita a radiação solar, transferir para a Terra em formato de micro-ondas, por exemplo, e depois com uma antena gigante receber as micro-ondas e voltar a transformar em energia utilizável, digamos assim. E é algo um bocadinho de sair da ficção científica. Há gente que, obviamente, dedica a sua carreira e a sua vida a estes propósitos, seja do ponto de vista da ciência ou do ponto de vista do empreendedorismo. E pronto, é como qualquer outra paixão, é muito obsessiva e passamos a ver tudo por essa lente e achamos que é possível, que é possível, que é possível, que só falta o interesse do público, ou só falta o investimento, ou só falta isto, ou só falta aquilo. Na verdade, o que falta neste momento é feasibility, não é? Ou seja, ser fazível do ponto de vista da física, ser rentável do ponto de vista comercial, e quando estas coisas se unirem, podemos ter uma ideia. Mas para já, se calhar vamos fazer, se estivermos muito interessados sobre isso e estamos sempre a empurrar esta ideia, se calhar vamos fazer as pessoas revirar os olhos quando falamos sobre isto, não é? Os data centers, na minha perspectiva, estão um pouco entre estes dois extremos. Porquê? Porque, por um lado, as pessoas que se interessam por data centers e data centers no espaço, centros de dados, não é? Temos de data centers, já estou a ficar um bocado triggered. Triggered, olha, engatilhado. Estava-me a correr mal, isto é só problemas técnicos e porcaria. Bem, o que é que acontece com as pessoas que se interessam sobre data centers? Geralmente é aquele estilo finance bro, AI, ChatGPT, e se pusermos data centers no espaço a correr ChatGPT e vamos desbloquear valor para a nossa empresa. Pronto, é um bocadinho esse tipo de gente. Por outro lado, de facto, é uma ideia que tem o seu mérito, porque existem fatores maus sobre ter data centers na Terra, desde a poluição, o consumo de água, o consumo de eletricidade, a ocupação de espaços rurais em países como Portugal, por exemplo, que uma pessoa passa na rua e nem zonas previamente não utilizadas ou paisagem, agora começam a aparecer grandes centros de dados. E essa é outra moda também, não é? Que é pensar qualquer coisa que incomoda na Terra, manda-se para o espaço. E por outro lado, porque é que não existem data centers no espaço ainda? Existe um grande desafio tecnológico. São, mais uma vez, vários fatores. Por exemplo, a energia que eles consumiriam é gigante. É um dos motivos pelo qual existem adeptos de os enviar para o espaço. Então podemos usar o Sol para carregar os painéis solares dos data centers e não temos de consumir energia elétrica na Terra e dessa forma poluir. No entanto, precisaríamos de painéis solares super eficientes, super grandes, e isso é um desafio técnico. Por outro lado, a gestão térmica. As pessoas dizem, ok, nós neste momento gastamos imensa água para arrefecer os data centers na Terra, estraga os ecossistemas, porque depois a água quente tem de ir parar a algum lado, despeja no rio ou no lagos, faz uma disrupção ao ecossistema.
a água é desaproveitada, sei lá, coisas assim do género. Então pomos no espaço e o espaço é frio, portanto está resolvido o problema. Pronto, para mais uma vez, não é verdade. Porquê? Porque gestão térmica é das coisas mais difíceis de fazer no espaço. Até um processadorzinho que na Terra não tem problema nenhum a ser arrefecido e que não é assim tão poderoso, no espaço tem todo um sistema à volta, daí existirem aqueles radiadores gigantes para os grandes instrumentos para radiar o calor. Porquê? Porque não existe convecção no espaço, como não existe ar, não existe água, não existe moléculas e partículas à volta dos satélites, digamos assim, não existem correntes de convecção para arrefecer e também não podemos conduzir aquilo para lado nenhum. Portanto, temos de ter grandes radiadores e para o calor que se geraria, o esforço térmico que se geraria num data center, teríamos de ter radiadores gigantes que seriam maiores do que o satélite em si. Outro caso, proteção contra a radiação. Nós sabemos que temos aquelas histórias, não é? Que uma pessoa pode estar muito bem no seu computador, passa um neutrino e estraga tudo e apagam-se as fotografias todas das férias dos últimos 20 anos. É possível acontecer na Terra, no espaço é ainda mais provável. Portanto, agora imaginem em termos de data centers no espaço, que é tudo à volta da infraestrutura de dados, não é? Tem muito mais vulnerabilidade a esse tipo de disrupção, enquanto que, sei lá, num observador da Terra, pronto, perdemos umas imagens, mas a vida continua. Portanto, tem todo um complemento de físico de porque é que isto não é possível. Até o transporte, não é? Já estamos a falar de painéis solares enormes, de radiadores enormes, para levar para o espaço. Um dos problemas é o custo do transporte. Portanto, estamos dependentes da Starship de facto funcionar, de facto conseguir fazer estes voos gigantes. Portanto, até hoje, sempre que um cliente ou alguém interessado nos perguntava sobre data centers, nós podíamos dizer não é possível. Ok, então está feito, não é? Aquele apelo à autoridade, digamos assim. Só que agora estamos a ser vítimas de Uno Reverse Card porque o Elon Musk começou a falar de data centers no espaço. Portanto, neste momento temos um apelo à autoridade maior do que o nosso. Portanto, cada vez que alguém nos diz data centers no espaço, não é possível. Mas o Elon Musk estragou tudo. Qual é o contexto? A SpaceX está prestes a fazer a sua IPO, é o que toda a gente pensa. Será algo trilionário. Neste momento acho que a empresa está avaliada em 1,25 trilhões. Porquê? Porque adquiriu também o XAI, que é a empresa que detém o Twitter, o antigo Twitter, Grok. agora o X, que tem o Grok, que é o chat GPT do Twitter, digamos assim. E como tudo gira à volta do AI, por causa destes grandes modelos e grandes sistemas de processamento de dados, a infraestrutura na Terra não é suficiente, é preciso produzir mais data centers, portanto queremos pô-los no espaço. Junta-se o útil ao agradável do ponto de vista do Elon Musk e isto culmina com, no início do mês, a SpaceX fazer uma candidatura para pronto, da forma quando se A quer lançar um autoridade satélite, fazer regulatória uma candidatura à entidade regulatória por causa do espectro, por causa da ocupação da órbita, de 1 milhão de satélites, com a ideia de trazer nos próximos anos a realidade essa ideia dos data centers no espaço. Para dar contexto aos Isto- ouvintes, 1 milhão de sim. satélites é mais ou menos 10 vezes o número de satélites que temos hoje em dia, incluindo funcionais e não funcionais, mesmo os que estão mortos lá para cima. Eu acho que anda à volta dos 100 mil, posso estar um bocadinho enganado, mas é essa a ordem de grandeza. Portanto, 1 milhão seria realmente algo. Sim, Pronto. nós já vimos grandes candidaturas do género, mais pequenas, mas sei lá, houve uma popular, já não me lembro de quem foi, 200 mil. O Ruanda queria pôr 300 mil satélites. Obviamente que o Ruanda não viu ainda nenhum satélite desses, mas 300 mil, tudo bem. 1 milhão é muito e acho que lhe disseram mais ou menos para tirar o cavalinho da chuva. Portanto, mas só para ver se eu percebi o teu ponto. O teu ponto é que tu, enquanto consultor, Sim. quando chegavam ao pé de ti e perguntavam data centers, tu dizias não é possível. E até hoje dirias isso se não fosse o Elon Musk dizer que sim. Exatamente, ou seja, neste momento estamos a ter, aliás, em projetos em que eu estou a participar, neste momento, data centers está a ser algo que eu estou a ter de olhar com olhos sérios e pronto. E é interessante. Isto para dizer, até se forem ler relatórios daqueles que tentam prever o tamanho da economia de certos segmentos daqui a uns anos, tudo o que é data centers, até, sei lá, 2030, os relatórios dizem, pá, não vamos dar números, podemos falar sobre isto, os drivers, porque é que pode, porque é que não pode, como é que vai ser, mas não vamos dar números porque não vemos isto nas É próximas décadas. imprevisível. E agora, como é um bocado como a reusabilidade dos foguetões, não é? Toda a gente dizia que não, até o Elon Musk provar que sim. E então agora, como o Elon Musk diz que quer data centers no espaço, as pessoas têm que começar a pensar, ok, se calhar vai acontecer.
nós estamos desensibilizados também um bocadinho quanto a estes números e estes valores. 1 milhão de satélites, se pensarem nisso, se forem ver a patente, isto é, a candidatura que foi feita, eles terão de dar alguns dados acerca do tamanho, do tipo de satélite, algumas considerações. Acho que cada satélite teria entre 1 e 2 toneladas. A Starship tem 100 a 150 toneladas de carga, teoricamente. Significa que para lançar 1 milhão de satélites com 1 tonelada, com uma capacidade de 100 toneladas, não é? Estamos a falar de 10 mil. 10 mil voos. Exatamente. Estamos a falar de 10 mil voos. Quantos anos é que isto vai levar? 10 mil voos a dividir por 5 anos, se calhar? Que é 5 anos, porque provavelmente é esse o prazo que a candidatura Diga-me. permite para lançar estes satélites. Eles por acaso candidataram-se também se candidataram a uma isenção de. Isenção? Isenção de prazo. De ter de seguir esses termos. Portanto, eles não. Também não. Acho que dentro de 5 anos tem de se lançar o primeiro satélite e depois até 9 anos tem de estar tudo lançado, algo assim do género. Eles não querem fazer isso, portanto, se calhar na próxima década não vamos ver estes data centers no espaço. No entanto, acho que outro relatório dizia que só daqui a 30 anos é que se calhar vamos ver data centers no espaço, se calhar vai ser menos do que isso, não é? É mais ou menos o que os analistas estão agora a repensar. Será que 30 anos é mais pessimista do que seria de esperar, visto que o Elon Musk, o chefe, está no assunto. O chefão. Mas lá está, para lançar uma construção de 1 milhão de satélites, mesmo que tenhamos o foguetão maior e com mais capacidade possível, vai levar muitos anos a lançar a constelação inteira, ou então vamos ter um regime de lançamento completamente louco de ficção científica Star Trek que não estamos a ver hoje em dia. Acho que uma das citações do Elon Musk foi: sim, quando tivermos a Starship a funcionar, vamos ter lançamentos de hora a hora durante o ano todo. Como assim, lançamentos de hora a hora? Neste momento, cada vez que se quer lançar um foguetão, tem de se fechar o espaço aéreo, depois começam a cair detritos nas praias e em cima das casas das pessoas, como já falámos várias vezes no podcast. Isto, nós queremos sempre enraizar-nos no que é fazível e no que é realista, não é? Até, especialmente quando falamos neste tipo de indústrias, mas neste momento eu sinto que esta história dos data centers nos está a levar completamente para a ficção científica. Eu tento não ser velho do restelo e não dizer que não há partida às coisas, mas eu não percebo que mundo é este que nos estamos a dirigir, em que vamos ter lançamentos de Starship hora a hora para poder em alguns anos lançar uma constelação de 1 milhão de satélites, já para não falar no que isso vai incomodar a Lígia e os outros cientistas. Portanto, sem as minhas notas, isto é mais ou menos o que eu tinha para dizer. Então, indo mesmo a essa parte da Lígia dos cientistas e dos astrónomos, voltamos. Se calhar hoje é que devíamos ter tido aqui a Aline, não é? Hoje parece que não, os temas vão todos dar um bocadinho à astronomia, porque 1 milhão de satélites em órbita, e isto é apenas uma das várias candidaturas que têm sido feitas para lançar constelações deste género. Que implicações é que isto tem para a observação, para os telescópios, para a ciência? Sabes quantas estrelas é que nós vemos à noite? Eu acho que sei o que é que tu me vais dizer, que é menos de 1 milhão, não é? Mas tens ideia da ordem de grandeza? 10 mil. Menos de 10 mil, diria eu. Milhares. 9 mil é a quantidade total Olha, nada mal. no espaço celestial que conseguimos ver, mas por norma são 2 mil. Pronto. Portanto, se tu tiveres 50 mil satélites, tens um fator de 5 acima disto. E se tiveres 1 milhão, é ridiculamente acima. Claro que estes satélites não são supostamente muito brilhantes. Não há aqui nada que... Não são espelhos. Mas há outra candidatura de outra empresa, que é a Reflect Orbital, que quer mandar 50 mil espelhos para o espaço para vender sunlight, luz solar. Exatamente. Imagino a Durante a Suécia noite. durante o inverno. Não Para as sei, não estufas. sei. Sim. Ou seja, estamos a falar de 50 mil estrelas falsas no espaço, porque um espelho vai ter uma iluminação muito semelhante a uma estrela, com aquele tamanho, e vai completamente bloquear-nos e contaminar completamente a nossa visão do espaço celestial. Portanto, isto é aqui, só para vermos a ordem de grandeza de quanto isto pode ser incomodativo, não é? Mas uma coisa que... Portanto, eu estava completamente a leste deste tema, apesar de já terem falado aqui um bocadinho noutros episódios, porque não saiu na minha revista. Mas ontem saiu na revista que eu leio, que é o Astrobyte. Na visão. Na visão dos astrónomos, que é o Astrobyte. Pedacinhos de astro. E na minha revista saiu um artigo que falava não só destas candidaturas
como tu dizes, se calhar um bocadinho a roçar o sci-fi, mas muito assustadoras, mas saiu a explicar o processo da Federal Aviation Administration, a FAA, que é a tal instituição reguladora para onde as candidaturas são submetidas. A FAA regula o voo espacial, para no que toca a satélites até a FCC, portanto há aqui duas, que é de comunicações. Desculpa, Há aqui duas, a há FCC, aqui duas sim, a agências, sim, FCC sim, e a FAA, sim, sim, nas são as duas. duas. Estava a explicar até na FCC, não era na FAA que estavam a explicar, era na FCC, que explicaram que a FCC, para todas as candidaturas, tem que aplicar o National Environmental Policy Act, que é mesmo para proteger a Terra e os efeitos dos voos no ambiente na Terra. E aparentemente todas estas candidaturas estão excluídas de terem que ser revistas dentro do National Environmental Policy Act, porque há quem ache que coisas que acontecem no espaço não têm influência nenhuma no ambiente na Terra. E Estou a ver. conseguiram convencer alguns FCC nisso, e há um categorical exclusion para todas estas candidaturas. No entanto, houve quem tentasse mudar isto numa auditoria que aconteceu em 2022, mas os lobbies destas empresas acho que Exatamente. conseguiram ultrapassar isso e conseguiram até fazer um fast track superior ao que já havia para evitar, isto é citação, burdensome and ideologically motivated regulations. Portanto, houve quem conseguisse convencer a FCC outra vez que pensar nos efeitos que pode ter na Terra este tipo de constelações no espaço são motivações ideológicas e aborrecidas. Portanto, conseguiram criar ainda um streamline superior mais rápido para passar estas candidaturas à frente de todos estes Environmental Acts, o que faz com que entidades que queiram contrapor não têm como sequer contrapor, porque não há nenhum pedaço de lei que possam utilizar. Isto chocou-me imenso, porque, como é óbvio, se nós queremos pôr luz solar à noite, isto não só afeta, afeta a Terra, mas afeta de uma maneira muito catastrófica, não é? Se o Ártico deixar de ter o seu ciclo de 6 meses de luz e de noite, vai ser completamente desastroso. As aves noturnas vão desaparecer. É que eu já nem estou a falar da astronomia, não é? Que também deixa de existir astronomia de chão. Passa só a haver astronomia de espaço. Portanto, telescópios de espaço versus telescópios da Terra, que são muito diferentes a nível da ciência que nos pode trazer. Isto chocou-me bastante. Eu não fazia ideia que havia este fast track para coisas espaciais, e gostava de saber, Gonçalo, o que é que tu achas disto e se já sabias? Sim. Eu não estou a par muito do regime americano, mas acho que já conversámos até na nau espacial acerca da relação entre a SpaceX e o Elon Musk e estas instituições americanas, FAAs e FCCs, a propósito do impacto ambiental até no espaço ao Porto, no Porto Espacial que eles utilizam. Não sei se se lembram que houve uma review ambiental que, por causa dos ecossistemas e dos passarinhos do Cabo Canaveral, um bocado assim do género, Aves. e que... Desculpa? Aves. Aves. Se calhar eram pássaros, eu não sei. Mas todos os Criaturas. pássaros são aves. Criaturas. Certo. E acho que pronto, não houve problema e às tantas foi. Acho que esta. Não me lembro se foi. Acho que era a FAA neste tempo foi acusada de não estar a aplicar um critério bem feito à SpaceX porque é o Objetivo. Elon Musk e porque. Exato. E isto é algo que já dura Isto na há altura em que muitos o Elon anos. Musk também estava em conluio, ou no governo quase, não Sim. era? Não sei se Isto coincidiu com isto essa altura, antes. foi antes. Já foi antes Sim. já foi antes desta nova eleição do Trump, já foi há bastantes anos, quando eu ainda Correto, estava na mas Holanda, portanto. depois nessa altura também se voltou a falar desse assunto por causa a mesma da Starship e tudo mais. Daí era ainda mais evidente que poderia haver ali conflitos de interesse, não é? Sim, exatamente. E não sei se lembram que ele também destruiu completamente o Launchpad e uns tempos e pronto. E este é um bocado o novo mundo em que nos encontramos, não é? Já estamos muito fartos de falar aqui sobre, sobre a colaboração, a cooperação entre o governo do Trump e o Elon Musk, até a própria participação do Musk no governo. Depois de repente ficaram as comadres mal dispostas uma com a Zangadas, outra exatamente, e o Elon Musk acusou o Trump de estar nos fecheiros do Epstein e agora são amigos outra vez, portanto
O que é que eu posso dizer? Isto o que acontecia antigamente é que acontecia atrás de portas fechadas e não chegava até nós. Neste momento é completamente sem vergonha e completamente sem critério, portanto não há muito a comentar. Acho que o que eu queria referir também, que liga ao que estávamos a falar de regimes de voo de Starship que são completamente malucos. Quanto à visibilidade do céu noturno, pronto, não tenho tanto essa experiência, mas saiu um artigo recente que foi muito interessante, que foi que pela primeira vez se conseguiu medir e reportar uma pluma de lítio, acho que até partilhei no chat da Não, uma pluma de lítio na atmosfera, ou seja, um monte de gás, ou o que quer que seja, ou partículas que estão a orbitar na volta da Terra e que são visíveis e mensuráveis, e que acho que é uma das primeiras vezes, ou a primeira vez que chega a este nível, esta escala em que se consegue atribuir aos lançamentos do Falcon 9, da SpaceX, um dano, um impacto ambiental desta categoria, porque é algo que é muito varrido para debaixo do tapete, especialmente por pessoas da indústria do espaço, não é? Que nós queremos os satélites lá em cima, queremos as coisas a funcionar e não queremos bem pensar duas vezes acerca do impacto. O voo é algo que, tal como os aviões, apesar de eu não ter feito a cadeira de emissões, infelizmente, no técnico, mas tal como os aviões produzem gases de controle de mente, não é? Da mente, não é? Aquela teoria da conspiração, pronto, tudo bem, tem um impacto ambiental, também os foguetões têm. E que se escalarmos os voos hora a hora, especialmente à dimensão da Starship, claro que isto vai ter um impacto ambiental e nós estamos só a ver o princípio, não é? Porque só nos últimos anos é que estamos a ter esta cadência de lançamento de centenas de lançamentos por ano. Portanto, estamos muito, muito, muito no início. E quando tivermos, se calhar, lançamentos a horários 365 dias por ano, vamos ter mais de que nos preocupar até do que o próprio céu noturno, não é? Vamos ter a qualidade do ar e, sei lá... Sim, o impacto aí vai ter começamos a entrar num nosso- regime na semelhante nossa ao saúde. da aviação civil, não é? Que, Uhum. que obviamente nos traz muitas preocupações. Por enquanto não estamos de todo nesse regime ainda. Mas eu gostava só então de ativar aqui o lobby da nau espacial. Portanto, ouvintes, nós temos já não sei quantos, mas temos Ok. alguns. Se vocês gostam de 10. corujas, se gostam de ar limpo, se gostam que eu e a Aline tenhamos trabalho, o que é que seja a vossa motivação, nós vamos deixar aqui nas notas do nosso episódio um link em que vocês podem submeter um comentário público à FCC, mesmo não sendo americanos. Têm poder de poder escrever se acharem que isto não deve acontecer e, portanto, exerçam a vossa voz para proteger o céu noturno. E vou estar com muita atenção para ver se vejo algum comentário do Gonçalo. Ui. Mas então o que Não, me não estás a são dizer é públicos. que... Não são Não públicos. são públicos. Ok. Não. Mas neste momento o processo está em uma espécie de consulta pública, é isso? Não sei se está numa espécie de consulta pública, mas houve uma união a um Dark Sky International, a um grupo Ok. de ativismo para o céu noturno, que conseguiu criar uma guideline, porque aparentemente a FCC aceita comentários públicos. Não sei se os veem, não sei se querem saber, Certo. mas se as pessoas não se preocuparem, aí há menos potencial. Assim, se não houver advocacy, como é que vocês dizem isso? Se Não não houver sei. ninguém a Ativismo. advogar, ativismo, é Sim, isso. se não houver ninguém a falar, muito menos preocupados eles ficam, não é? E portanto, sabe, e aqui nos Estados Unidos eu tenho visto que há muito efeito da voz da pessoa que liga para o seu Para o seu representante e que diz representante, sim. isto é importante para nós. Claro que não é no mesmo nível, porque isto aqui não é representantes e nós não somos cidadãos dos Estados Unidos, não temos nada que ter representantes, mas o céu é de todos, não é? E portanto a FCC aceita comentários também de pessoas que não são americanas e por isso, se quiserem salvar as corujas, mandem um comentário. Salvem as corujas. Olha, eu queria só rematar com duas coisas, agora que o meu computador decidiu permitir-me abrir as minhas notas. Que é... Isto é uma situação muito sci-fi, não é? Como estávamos a dizer, mas acho que é preciso também ter espírito crítico, ligando ao primeiro ponto, e pensar porque é que isto está a aparecer neste momento, e eu queria trazer dois assuntos. Se calhar são teorias da conspiração. Um não é teoria da conspiração, mas o outro é capaz de ser um bocadinho. O que não é teoria da conspiração é o facto de que o próprio Elon Musk já diz que este cadência de lançamento gigante é um bocado uma versão mais macro do que aconteceu com o Falcon 9, em que a Starlink, portanto uma empresa também da SpaceX, quis lançar estas constelações de milhares de satélites, mega constelação de comunicações. Isto subsidiou de certa forma o desenvolvimento do foguetão. Portanto,
para estimular o voo da Starship, lançar 1 milhão de satélites não há nada melhor, não é? Portanto, é preciso ver para além das aparências e perceber que isto também é uma forma de pôr o foguetão a funcionar, especialmente se for subsidiado com o dinheiro dos Estados Unidos, do governo, digamos assim, portanto, dos vossos impostos. Por outro lado, falámos até no episódio em que eu não participei sobre a IPO, a Initial Public Offering da SpaceX, avaliada em trilhão, ponto 25. O Elon Musk não é. Isto é a teoria de conspiração. O Elon Musk não é estranho, ou não é uma pessoa que nunca fez assim, grandes. Grandes, como é que se diz? Grandes declarações de forma a gerar hype e gerar entusiasmo nas redes sociais para os seus próprios fins, não é? E portanto, Exatamente. se ele diz vamos lançar 1 milhão de satélites e a FAA e a FCC não vão bloquear e vamos ter um monopólio dos data centers no espaço e somos os únicos que conseguem e vamos lançar 1 milhão não 1 milhão não, mas 10 mil lançamentos de Starship, que é o foguetão que estamos a desenvolver e vai ser tudo ótimo. Então Sim. o valor da SpaceX, que já teve em menos de 1 bilhão e neste momento está nos trilhões, é preciso gerar o hype para quando o IPO é feito, as pessoas comprarem ações, valorizar a ação. E como o Elon Musk tem mais ações do que todas as outras pessoas, essas ações apreciam em preço e o seu net worth aumenta. Portanto, até que ponto isto. Porque até agora muitas coisas pareciam ficção científica e ele concretizou, não é? Como por exemplo mega constelações, como por exemplo a reutilização de foguetões, tudo bem, mas a certo ponto será que tudo é possível? Será que tudo é realizável pela SpaceX e pelo Elon Musk? Ou existe um limite em que não é realizável e é um cash grab, não é? Ou seja, é uma forma de aumentar a sua net worth e é um bocado como o contrário do Pedro e o Lobo, não é? Que assumia-se sempre que era verdade e depois a certo ponto não foi. Aqui assumiu-se sempre que foi falso, sempre ele conseguiu passar a barreira e então passamos a acreditar até a grande golpada a vir, não é? Portanto, isto para mim também opinião pessoal, mas não sei, acho que existe um limite do que podemos acreditar no que é possível e no que é fisicamente concretizável. Até esta informação que a Lígia passou do número de estrelas versus o número de satélites é algo que eu não tinha pensado e que ainda me convence mais que 1 milhão de satélites a orbitar. Não estou a ver como é que isto é realizável nos próximos 10 anos, pelo menos. Mas o que me preocupa não é que seja realizável, eu também acho que estamos há muito tempo disso, é a tentativa de realizar. A tentativa em si já é o suficiente para poder fazer estragos. E depois é a tentativa falhada. Ou seja, a tua conversa chega ao ponto de vai falhar se tentarem desta maneira. Pronto, ok. Mas o entretanto, entre começarem e perceberem que falharam, se calhar já vai haver danos que vão demorar muito a poderem ser recuperados. Até mesmo a quantidade só de 10 mil satélites, não 1 milhão, depois podes tirar de lá, como é que se faz? Caem, não Eu é? não Com o sei, tempo. depois caem com o tempo ou são, sei lá, não sei. Depende dos satélites. Portanto, Nós já depende. fizemos um episódio sobre isso, não é simples, não é uma coisa que se decida, olha, vamos tirar aqueles 10 satélites. Não, Sim. depois fica lá. E como gerir a coordenação de tráfego, neste caso não é aéreo, é espacial, com 1 milhão de satélites em órbita baixa, não é? Sim. Por acaso não sei se isto é tudo para órbita baixa, penso que não, acho que é média, provavelmente. Mas pronto, não deixa de ser uma pergunta relevante. Assim, eu acho que temos que fechar o episódio, porque estamos a alongar-nos um bocadinho. Eu tinha coisas a dizer sobre isto, da parte técnica, só para ficarem com uma ideia. Eu acho que isto vai acontecer, não estou a dizer nestes números, não 1 milhão de satélites, mas vamos esquecer a proposta da SpaceX, falar sobre centros de dados no espaço. Penso que essa aplicação vai acontecer e a evolução tecnológica vai no sentido de permitir que isso aconteça, desde a questão da dissipação de calor, como o Gonçalo estava a falar, dos painéis solares conseguirem ter energia suficiente. Portanto, tudo isso parecem problemas solúveis, não há aí nada que seja muito preocupante, honestamente. Agora, eu acho que a conversa lá está a ser muito mal enquadrada, porque não só temos essa aplicação, essa candidatura da SpaceX e outras que são megalómanas, que se calhar servem outros interesses e outros fins económicos que não propriamente o de realmente concretizar aquilo,
mas está-se muito a falar em data centers no espaço como se fossem data centers iguais aos da Terra. E não vamos ter um data center de 10 megawatts, que geralmente na Terra são construídos ao lado de centrais nucleares ou de energia, não é? Não é isso que vamos ter no espaço. No espaço, se calhar, vamos ter uma arquitetura distribuída, com pequenos data centers pequenos, em que cada satélite equivale mais ou menos a uma prateleira de um data center físico na Terra, não é? E se calhar faz muito mais sentido. Podemos à mesma ter milhares de satélites, mas não temos satélites que de repente têm áreas de painéis solares de 5, 6 campos de futebol. Isso se calhar não é realizável, não é? E já está a acontecer, não é? Acho que é StarCloud ou StarCatcher, uma empresa assim de género, exatamente. lançou uma payload, acho que em parceria com a Nvidia e tudo, para um assim de género, não é? Um processadorzito. Sem dúvida. Portanto, fazer computação no espaço acho que faz sentido e até pode ter benefícios ambientais, porque sabemos que os data centers na Terra também não são propriamente limpos. Portanto, há aqui muita margem para moldar esta questão. Vamos ter mais para discutir sobre este assunto, de certeza, ao longo dos tempos. Portanto, devemos de voltar a este assunto. E para ouvir também a opinião do Tiago sobre isso, esperem pelos próximos episódios. A música que neste momento já devem estar a ouvir é do Josh Woodward, a quem nós agradecemos sempre muito por nos deixar usar a música. Nós despedimos-nos, não sem antes dizer que sigam-nos nas redes sociais, Facebook, X, TikTok, Instagram. Acho que não me falta nada, pronto. naoespacialpod@gmail.com se quiserem falar connosco de forma mais direta, mas digam-nos o que é que pensam nos comentários aqui no YouTube ou no Spotify sobre esta questão de colocar mais 1 milhão de estrelas no céu. Por um lado ficava bonito, não é? Ter tantos pontinhos a passar. Enfim, adeus, malta. Adeus. Eu acho que o Elon Musk ouviu aquela música Não há estrelas no céu e ele pensou, bem, então